A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e agora eu vou ministrar para você a aula da lição número 9, da lição de adultos aí da CPAD, do terceiro trimestre do ano 2017, a necessidade de termos uma vida santa. Então nós estamos estudando a revista aí A Razão da Nossa Fé e já estudamos algumas lições aí maravilhosas, né? Falamos de algumas doutrinas que são básicas da fé cristã. E agora nós vamos falar da doutrina aqui da santificação, que está dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, a santificação, ela é a vida cristã logo depois que a gente se converte, né? Ou seja, no momento que nós nos convertemos, nós somos santificados, ou seja, separados para Deus, e depois nós vamos viver uma vida de santidade. Então, fique atento que tem muito conteúdo bom nessa aula. Se você é professor da escola dominical e ministra na sua igreja, tenho certeza que você vai aprender um pouco mais aqui para levar para os seus alunos. Antes de começar a aula, deixa eu falar um pouco do EBD em Foco. O EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da escola dominical. Então, a partir dessa semana, né, eu estou gravando essa aula aqui agora, sexta-feira, dia 25 de agosto, né? Então, a partir de hoje, já está disponível na plataforma vários cursos para você que é professor e quer se capacitar, quer ser um professor de excelência, quer ministrar uma aula que realmente traz resultado. Então, se você quer ser esse professor que ministra uma boa aula, um professor que organiza a aula, que conhece os seus alunos, que tem conteúdo, então você deve acessar a plataforma de slides e cursos do EBD em Foco. Então, ebdemfoco.com, www.ebdemfoco.com, você acessa a plataforma. Se você estiver no YouTube, deve ter um link por perto para você ver, clicar. Se você estiver no Facebook, também deve ter um link por perto para você clicar. E se você já está na plataforma, né, você pode procurar aí, dentro da própria plataforma, a maneira de acessar esses cursos. Então você clica nos cursos e você vai, né, até o local de acessar os cursos. E aí você faz a sua assinatura mensal. Então tem a assinatura gratuita e a assinatura paga, vê qual é o plano que se encaixa para você aí. Mas o conteúdo dos cursos são conteúdos de qualidade para que você possa realmente, né, ser um professor de excelência. E tem os slides. Esse slide aqui você pode usar esse slide na sua sala de aula, na sua igreja. Tenho certeza que é uma bênção, né? Vai ser uma bênção para você, tem sido uma bênção para, né, vários professores, aí, centenas de professores que estão usando esse slide na escola dominical. Então vamos lá, né? Começar a aula. Vamos aqui, textuário, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Continuando, verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então aqui a verdade prática resume, né, um pouco do que a gente vai falar da lição. Então cremos na necessidade e na possibilidade. Então tem duas palavras importantes aqui. É realmente necessário ser santo? Sim ou não? É possível ser santo? Então, a gente vai responder essas perguntas aqui no decorrer dessa aula. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro 1, de 13 a 22. É claro, né, que é uma leitura que foi bem escolhida, né? Eu achei uma escolha feliz do comentarista, porque fala aqui de santidade. Eu costumo pular essa leitura porque eu quero ganhar tempo aqui no vídeo e suponho que você já fez essa leitura. Se não fez, pare agora aí e faça, porque a gente vai usar os conceitos dessa leitura aqui de Pedro. Então vamos lá, da carta de Pedro, né? Escreveu para a igreja da época, mas serve para nós, é uma carta universal, né? Ou seja, a palavra de Deus foi escrita para nós também, não só para os crentes antigos, não. Vamos lá, introdução. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado. Há uma certa discussão sobre o que vem primeiro. Ele é o que acontece? Primeiro ele é justificado, depois é regenerado e depois é santificado. E é uma certa confusão aí.
Eu, estudando alguns livros de teologia, por exemplo, Meyer Perlman, né, conhecendo as doutrinas bíblicas, e já li outros também de teologia sistemática, há um certo consenso que acontece praticamente tudo ao mesmo tempo. Então, não faz sentido alguém ser justificado e não ser santificado. Então, a partir do momento que ele é justificado, ele já é santificado. E a regeneração está junto, porque ele é o novo nascimento. Então, acontece praticamente tudo ao mesmo tempo. Depois ele é adotado como filho de Deus. Então, não tem como assim, não tem uma sequência. Tem essa sequência aqui a ser seguida. Primeiro ele é assim, depois ele é assim. Porque senão fala assim, primeiro é justificado, depois é santificado. Quando ele é santificado? Quanto tempo depois da justificação? Será que ele é justificado e 1 minuto depois ele é santificado? 1 segundo depois? Para mim é instantâneo. É no mesmo momento. Agora, o que é justificação? É quando o crente, ele diante da lei de Deus, ele é visto por Deus como justo. Né? Ou seja, ele não vai ser punido mais pela lei divina, né? Ou seja, pela ira divina, porque agora, né? Ou seja, todo pecador, ele pecou contra Deus, né? Todos nós pecamos contra Deus, nós ferimos a lei de Deus, por aí tudo bem. Quando nós somos justificados, Deus fala assim, pronto, o sangue de Jesus, né, já pagou o preço do pecado, Cristo pagou o preço, então agora vocês são justos, ou seja, nós somos justificados. Deus vai olhar para nós e nos ver como justos, só que não adianta, não é só ser justo. Agora nós participamos da natureza divina. E o que é a natureza divina? É a santidade. Deus ele é santo, isso faz parte da natureza dele. Se nós participamos da natureza divina, então nós somos santificados. Então a santificação tem a ver com a natureza divina, da participação do ser humano com a natureza divina. Então acontece junto com a justificação. Né? Ou seja, nós vamos ver o significado de santificação daqui a pouco. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Então ela é instantânea, ou seja, é o Espírito Santo que nos santifica, é instantânea, que é no momento da conversão, e progressiva, que é durante toda a vida. Então a gente tem 2 aspectos da santificação que vamos estudar nessa lição. A instantânea, ou seja, o que é santificação instantânea? Ou seja, eu me converti, eu já sou santo, já sou santificado. Tá, mas eu não tenho que santificar a minha vida durante, eu vou vivendo aí até eu morrer? Então, essa é progressiva. Então vamos entender a diferença delas duas. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Então nós vamos entender aqui que realmente é possível, né? Ou seja, é necessário e possível viver uma vida santa. Definindo termos. Então esse primeiro tópico nós vamos definir e ver o significado original da palavra santificação e santo. Tá, santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta, né? Ou seja, Deus ele é santo em seu caráter, faz parte da sua natureza. Ele não se fez santo, ele sempre foi santo, né? Ele é santo em essência. A essência divina é a essência de santidade. Ou seja, Deus ele não tolera o pecado em aspecto nenhum. Não tem uma mentirinha, um aborto. Para Deus é tudo pecado. Mas um aborto é muito pior do que uma mentira. Talvez, em termos de punição no inferno, existem níveis de punição. Alguém que cometeu muitos crimes pode ser mais punido do que alguém que cometeu poucos crimes. No entanto, não importa. Qualquer pecado fere a santidade de Deus e vai ser punido. Então não importa se é uma mentirinha ou se é um assassinato, feriu a santidade de Deus, porque ele é santo em seu caráter, em essência. Então, conforme disse o profeta Amós, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Ou seja, aqui ele fala que Deus jurou pela sua santidade, porque ele é santo em essência. A santidade é característica fundamental de Deus. Olha o que Isaías disse: e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. A passagem que tem lá os serafins com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os seus rostos, o rosto, e com 2 voavam. Né? E eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, a ênfase aqui, quando o escritor da Bíblia ele quer enfatizar alguma coisa, ele repete a palavra. Então, isso aqui é uma figura de linguagem que é usado, né? Ele repete Santo, Santo, Santo. É um estilo aí que os escritores bíblicos usavam para enfatizar alguma coisa. Então, ele está enfatizando aqui a santidade de
Deus. Apocalipse também diz a mesma coisa, né? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Olha só, aqui diz que não descansavam nem de dia e nem de noite. Ou seja, clamando e falando que Deus é santo. Então a santidade é fundamental de Deus. É o que caracteriza Deus. Para nós entendermos a doutrina da salvação, nós precisamos entender a santidade de Deus. Por que é necessário ter Jesus morrer por nossos pecados? Porque os nossos pecados ferem a santidade de Deus. Então, se feriu a santidade de Deus, nós somos condenados. Então, temos que entender perfeitamente que Deus realmente é santo, e isso faz parte aí do seu caráter. O que torna Deus tão singular? Primeiro, a sua majestade, porque ele é grande. A majestade de Deus, o poder de Deus, dono do universo, criador de todas as coisas, sustenta todas as coisas. Então isso torna Deus tão singular. Deus é um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Ou seja, as criaturas de Deus, que somos nós, a natureza, tudo que Deus criou, é distinto de Deus. Há uma doutrina por aí que diz que Deus é todas as coisas. Deus é a natureza, uma árvore é Deus, eu sou um pouco de Deus, você é Deus. Não, isso está errado. Deus ele é separado da sua criação. A criação não precisa existir para Deus existir. Então Deus criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e ele destrói todas as coisas se ele quiser. Então Deus é Deus. Então ele é separado, né, da sua criação. E sua santidade originou-se nele mesmo. O que diz em 1 Samuel 2:2? Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha só, então não há santo como o Senhor. Ele é santo em si mesmo. Não existe outro Deus, não existe ninguém que consegue ter um nível de santidade como Deus tem. Vamos continuar. Significado. Vamos ver o significado da palavra santo aí. Então, santo no hebraico é kadash, que significa santo, santificar, dedicar ou consagrar. Então, é usado nesse sentido, nessa tradução. Quando aplicado à religião de Israel, ou seja, lá para os judeus, significa separar para Deus, retirar do uso comum. Então, ser santo ali em Israel é colocado nesse sentido, foi separado para Deus, tira do uso comum e agora coloca exclusivamente para o uso divino. Então, se eles santificassem um copo, esse copo era separado para o uso divino, não era usado mais para nada, só para a casa do Senhor. Então, santo aí significa, né, dedicar, consagrar, separar. Então, é quando separava alguma coisa para Deus. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Então aqui, nesse versículo, a gente usa, por exemplo, aqui a palavra santo, né, e a palavra profano. Então a diferença é diferente. O santo é diferente do profano. Então tem o imundo e tem o limpo. Tem aquilo que é separado para Deus e aquilo que não é separado para Deus. Então, por exemplo, Israel em si era uma nação separada para Deus. Em que sentido esse termo era aplicado? Então vamos ver aqui a aplicação desse termo em alguns sentidos. Primeiro, lugar. Né? O que é um versículo que fala de lugar? E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. Então Deus falando para Moisés ali que o lugar é santo. Utensílios. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e santificou. Levítico 8:10. Então, santificava utensílios. Todos os utensílios do tabernáculo eram santificados a Deus, ou seja, separado exclusivamente para o uso divino. Em que sentido esse termo era aplicado? Pessoas também, né? Ou seja, além de lugar e utensílios, era para pessoas. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administre o sacerdócio. Êxodo 28:41. Então, pessoas também eram santificadas a Deus.
né, os levitas, nesse caso aqui. Animais, tomai a oferta de alimentos restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, o comereis no lugar santo. Levítico 10, 12 e 13. Então, ou seja, a oferta ali que era levada diante do altar, né, no caso seriam animais, era o sacrifício, era santificado também, coisa santa. Então, a gente vê aí que esse termo é aplicado também à santificação aí de animais com relação à oferta e ao sacrifício, né? Santidade, afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que contamina. Então esse é o conceito resumido de santidade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, olha para essas passagens que fala que aquilo que foi santificado, foi separado para Deus, significa hoje, aplicando na nossa vida, que santidade é afastar-se do que é pecaminoso, do que contamina. Então o pecado, né, ou seja, nós temos que nos afastar. Né? Ou seja, tem gente curiosa aí querendo chegar no pecado, né? Experimentar o pecado. Né? Tem muitas vezes temos jovens que crescem na igreja, que é ensinado na igreja, quando chega com 15, 16 anos, fica curioso, né, para saber como é o pecado, como é o mundo, e acaba até muitas vezes se desviando. Mas nós temos que ensinar a palavra de Deus e mostrar que o pecado é algo ruim, que fere a santidade de Deus. Então, viver em santidade é viver longe de tudo isso que contamina, que fere a santidade divina. Ou seja, nós participamos da natureza divina, então nós temos que ser santos. Na tradução aí da Septuaginta, né, ou seja, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, a palavra santo, né, usado aí foi kadosh, foi usado agios no grego, né, e ela também é usada no Novo Testamento, ou seja, foi usada no Antigo Testamento para traduzir aí kadosh, relacionado a santo, né, a palavra santo, e foi usada no Novo Testamento. Então, só para reforçar a questão da palavra em si, né, ou seja, essa palavra que tem esse significado referente aí a ser santo. Então, é usada no Antigo e também usada no Novo Testamento. Exclusividade. O que significa dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus? O que realmente isso significa dizer? Primeiro, significa dizer que isso pertence a Ele. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os teus filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Ou seja, tudo que nascer aí santifica, porque é meu, pertence a mim. Então, toda criança, né, ou seja, ele era apresentado ali no templo e era o que? Santificado, separado para Deus, significa que pertencia a Deus. Significa dizer que ele serve a ele com exclusividade. Também ungirás Arão e seus filhos e os santificarás para me administrar o sacerdócio. Êxodo 30, 30. Ou seja, eles vão me servir com exclusividade. Então, está relacionado ao serviço. Então, dizer que algo, que um objeto é separado, é consagrado, é dedicado a Deus, é santificado, significa que ele pertence a Deus e que é para servir a Deus. Isso é muito importante. O que é sagrado não pode ter uso comum, né? Ou seja, tem que ser usado para aquele objetivo que foi sagrado, consagrado, que foi separado. O homem que compuser um perfume, ou seja, o azeite da unção, né, que é traduzido como perfume, como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Êxodo 30, 33. Então, o azeite da unção, ele tinha um propósito, um objetivo, ele foi separado com um propósito ali, santificado com um propósito. Então, não poderia ser usado de qualquer maneira. E disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Êxodo 30, 35. Então, o incenso também era santificado. Então, ali dentro do templo tinha alguns rituais e tudo que era usado no templo era santificado, separado para uso exclusivo ali da obra de Deus, para o templo, para servir a Deus na adoração a Deus. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Ou seja, a santidade naquela época, eles pensavam assim que era assim, eles pensavam não, eles sabiam, eles tinham a certeza de que Deus estava vendo todas as coisas e que aquilo ali foi separado para Deus, e se eles não
seguisse à risca aquilo que Deus falou, eles seriam punidos. Então eles levavam a sério a questão da santidade. Nem todos, né? Mas a grande maioria levavam. Todos esses rituais apontavam para a nova aliança. Então a gente olha para tudo que os judeus faziam, o sacrifício, a santificação dos objetos, de tudo ali apontava de alguma forma para o Novo Testamento, para a nova aliança. O que diz em Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, como que era realizado o sacrifício, o ritual, tudo que era usado, todos os objetos, tudo era santificado, separado, o animal que era sacrificado tinha que ser perfeito, não podia ter mancha e tudo mais. Ou seja, tudo que acontecia ali apontava para o Novo Testamento, apontava para Cristo. E a santidade que tinha lá não deixou de existir. Hoje a santidade continua existindo e, quem sabe, em um nível muito maior. Ou seja, nós temos que ser santos também. Ou seja, viver em santidade. Não era só os judeus que tinham que viver em santidade. Temos que viver em santidade hoje. Reverência na casa do Senhor. Ou seja, viver uma vida onde nós glorificamos a Deus o tempo todo e mostramos que participamos da natureza divina. Mostramos que tem a diferença entre o santo, né, e o que não é santo, o que é impuro. Né? Ou seja, se isso aqui é santo, é separado para Deus, vamos usar para a obra de Deus. Nós somos santos separados para Deus. Isso aí é tema dos próximos tópicos. Mas só uma introdução aqui, né? Todo cristão, assim como Israel era separado para Deus, o cristão também ele é separado para Deus, para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. A necessidade de termos uma vida santa. Primeiro, falar de Israel, que eu já tinha adiantado um pouco ali. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel. Então, Israel, né, tinha que se manter distante da idolatria, prostituição e outros pecados. Ou seja, tinha que ser puro. É um país que estava ali rodeado de nações pagãs, nações que se prostituíam, nações que adoravam vários deuses, praticavam todo tipo de pecado, porém a nação de Israel tinha que ser uma nação pura, porque ela servia ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19, 5 e 6. Então o que a gente observa aqui é que as outras nações, apesar delas pertencerem a Deus, porque Ele é dono de toda a terra, Ele fala aqui, toda a terra é minha, ou seja, tudo me pertence, porém vocês aí são separados, vocês são um povo santo, vocês não devem se misturar com as outras nações e praticar os pecados que as outras nações praticam. Isso era Deus falando para Israel. Então Israel era o quê? Santificado, separado para servir a Deus. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Então eles tinham que observar a santidade de Deus e viver de acordo com a santidade divina, o padrão divino. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Ou seja, Deus é santo, então vocês também têm que ser santos. Ou seja, isso falando para Israel. Vamos aplicar a Israel. Então os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Então foi separado dentre todas as nações para servir ali a Deus. A igreja. Então falamos de Israel entendendo o que significa Israel ser santo, ser separado para Deus. Agora vamos falar da igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Ou seja, Deus ele nos tirou das trevas e nos chamou para uma luz, ou seja, a sua maravilhosa luz. E aqui ele diz que somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, assim como os israelitas foram chamados por Deus e separados para o serviço, ou seja, para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, eles foram separados nesse propósito, agora somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido.
Ou seja, nós somos a igreja, mas nós somos o quê? Um povo separado por Deus, para fazer a vontade de Deus, para adorar a Deus. A responsabilidade hoje é da igreja. Então, ali no Antigo Testamento, pode-se dizer, né, que a Israel tinha essa responsabilidade de servir a Deus, adorar e prestar culto e divulgar o nome de Deus pelas outras nações. Infelizmente, Israel não fez isso. Eles se trancaram e não divulgaram o nome de Deus para as outras nações. Porém, hoje, nós temos esse mesmo propósito. A igreja também não pode se fechar entre quatro paredes e falar nós somos igreja, somos separados para Deus, então nós não podemos nos misturar com o mundo. Jamais iremos andar pelas ruas para evangelizar porque vamos nos misturar com o mundo. Não é assim. Ou seja, nós somos separados para também pregar o evangelho. Então, assim, nós temos que fazer a obra de Deus, porque é para o serviço, separado com um propósito. Não é separado para viver lá isolado, não. É separado para o serviço. Então, nós temos que, de fato, andar pelo mundo, nos misturar com pessoas do mundo. Não que nós vamos viver no pecado, mas nós vamos mostrar para o mundo que somos diferentes. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a prostituir-se após os Balaíns e puseram Baal, Berite, por Deus. Juízes 8:33. Ou seja, eles adoraram outros deuses e, ao mesmo tempo, misturava essa adoração com outros deuses com rituais de prostituição, prostitutas e tudo mais. Então, tinha tudo que não presta nesses rituais. Esses são os mesmos desafios da igreja de hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Então, ou seja, a advertência que tinha para Israel para que eles não se prostituíssem e não adorassem outros deuses, vale para a igreja de hoje. A igreja também hoje tem que viver em santidade. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Ou seja, a palavra aqui é fugir. Né? Fugir. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Então, a idolatria também tem uma advertência. Fugir. Ou seja, o cristão ele tem que fugir mesmo, correr da idolatria e da prostituição. Ou seja, tem gente que fica curioso para saber como é que é. Então vai lá e quebra a cara. Não é isso que Deus fala. Não é enfrentar, não é passar por cima. É fugir. Essa é a lei, o mandamento divino. Ou seja, não fique curioso ou fica batendo no peito porque eu sou crente forte. Não importa o que aconteça, eu não vou pecar. Isso não existe. Nós temos que fugir. Uma exigência natural. Essa exigência de santidade, né, referindo à exigência de ser santo, ela é mais do que natural porque o Deus é santo. Ou seja, não, é mais ou menos óbvio, né? Deus é santo, então ele quer que o seu povo seja santo. É uma exigência natural. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, né? Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. O que acontece? Ele cita Levítico, ele cita o Antigo Testamento. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. O que Deus falou para Israel vale para a igreja de hoje. Então Pedro colocou aqui, da mesma maneira como santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Então Jesus nos chamou para vivermos em santidade. Então Israel foi chamado para viver em santidade e os crentes salvos de hoje também foram chamados para viver em santidade. Não é diferente dos crentes salvos do Antigo Testamento. Então viver em santidade é sim necessário e é possível. É possível viver em santidade e é necessário viver em santidade. Fomos chamados para sermos santos. Então, tem gente que acha por aí que pode aceitar Jesus como Salvador, ser um cristão, ir na igreja, participar do batismo, da Santa Ceia e, ao mesmo tempo, continuar vivendo no pecado. Ao mesmo tempo, continuar na prática pecaminosa. Isso não existe. Não faz sentido isso. Se eu sirvo um Deus santo, eu não vou ser santo? Então, vamos fazer assim, né? Venhamos e convenhamos. Vamos viver em santidade, porque isso é uma exigência divina.
Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus, ou seja, longe da adoração aos ídolos, à prostituição. Mas, da mesma forma, né, devemos abster da prostituição. Então, ou seja, o cristão, da mesma forma que Israel era separado dos outros povos para não se misturar, nós temos que ser separados, né? Ou seja, somos igrejas chamados para fora, santos, separados do mundo, para viver uma vida de santidade e servir a Deus em santidade. Terceiro tópico, a possibilidade de termos uma vida santa. Então, primeiro eu falei aqui da necessidade. Então, o tópico 2 ficou evidente que realmente é necessário vivermos uma vida santa, assim como Israel viveu, a igreja de hoje precisa viver. Agora, é possível viver uma vida de santidade? Sim, é possível. Então, vamos falar primeiro da santificação posicional. É o primeiro aspecto da santificação, essa santificação posicional. Ela também é chamada de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano, ou seja, acontece naquele momento que ele se converte. Ele é de pecador, ou seja, uma mudança de pecador para o que? Santificado em Cristo, liberto. Ele foi separado para Deus. Vamos colocar assim, a santificação posicional está relacionada aqui ao fato de nós sermos separados para servir a Deus. Ou seja, antigamente, antes de servirmos a Deus, antes de aceitar Jesus como Salvador, de crer no Evangelho, nós vivíamos no pecado e não nos importávamos com Deus. Então nós não éramos separados para Deus. Agora que nós cremos no Evangelho, nós somos separados para Deus, ou seja, somos santificados em Cristo. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam uma remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Ou seja, há nesse versículo aqui o tempo todo falando de mudança. Ou seja, das trevas vos convertertes às luz. Ou seja, trevas foi para a luz. Do poder de Satanás para Deus. Ou seja, há uma mudança, mudou. Ou seja, essa mudança, como apontando para a santificação, significa que nós somos separados para viver em santidade. E a santificação acontece em Cristo. A santificação ocorre quando o pecador se converte a Cristo. Então o pecador se converteu, essa santificação é instantânea, ou seja, ela acontece naquele momento, né? Ou seja, no momento que ele se converte, que ele entrega a Cristo, de fato, ele é santificado, separado para Deus. Mas também é o começo de uma vida progressiva de santificação. Ou seja, nós vamos nos santificando até o fim da vida. Ou seja, o crente ele vai progredindo em santificação, ele vai melhorando cada vez mais, ele vai se santificando até o dia que ele morre. Ou, né, ser arrebatado, não sei. Mas até o dia que o cristão, né, viveu, até o último dia que ele vive na face da terra, ele vai ter que viver se santificando. Então tem aí a santificação, né, que é progressiva, que é outro aspecto aí da santificação. Então todos nós salvos em Jesus somos santos e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Nós somos chamados de santos para confirmar o vosso coração, né, os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Então aqui os crentes como um todo são chamados de santos. Ou seja, todos os crentes salvos são santos. Paulo sempre se chamava, né, os crentes de santos ali nas suas cartas. Né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Romanos 1,7. Então ele chamava os crentes todos, né, de santos. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus. Então, Jesus ele morreu por nós e por isso que nós somos santificados, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Hebreus 10:10. Ou seja, o sacrifício de Cristo é que garante a nossa santificação, mas ela é obra do Deus Trino e Uno por ocasião da conversão do pecador. Ou seja, a santificação é uma obra da Trindade, ou seja, o cristão ele é santificado em Cristo, o Espírito Santo nos santifica e Deus Pai é o que ordena a santificação e Ele é a essência da santificação.
Então, Deus como um todo é santo. Então, é uma obra aí do Deus Trino. Santificação real. Então, vamos falar da santificação real, que é conhecida como santificação presente. Ou seja, nós falamos da santificação posicional ali, né? Ou seja, uma pessoa ela é santa porque ela crê em Jesus e ela foi separada para Deus. E tem a presente, que é aquela que vai progredindo com o passar da vida, né? Ou seja, ela é progressiva, essa santificação. Diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Então é algo que vai progredindo, vai passando o tempo, ele vai progredindo. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Ou seja, somos transformados de glória em glória, ou seja, para refletir a imagem de Cristo. Então, o crente ele tem que imitar a Cristo e viver uma vida de santidade para parecer com Cristo. Havia crentes carnais na igreja de Corinto? Olha para a igreja de Corinto. Tinha crentes carnais lá? Porque ainda sois carnais. Olha o que Paulo fala. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:3. Ou seja, na igreja de Corinto tinha crentes carnais. Mas eles eram santos? Surge outra pergunta. Eles eram santos? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Olha só, Paulo no começo da carta ele fala que os crentes que estão lá são santos, mas na frente ele fala que alguns são carnais. Ou seja, não é que eles são carnais e eles não são salvos. Não é bem assim. Porque lá, ele fala assim, ainda sois carnais. Ele está falando com toda a igreja. E depois, no começo, ele fala que todos são santos. Por quê? Porque eles precisavam crescer, progredir em santidade. Vou colocar assim, crescer não, melhor progredir. Ninguém cresce em santidade, mas progride em santidade. O crente ele vai progredir. Então, os crentes da igreja de Corinto precisavam progredir em santidade. Apesar deles serem separados para Deus, a santificação posicional, eles precisavam agora crescer na vida espiritual. Eles precisavam orar mais, eles precisavam ler mais as cartas de Paulo, obedecer a tradição da igreja que tinha inicialmente, ou seja, eles tinham que colocar em prática a vida deles de cristão, de salvos, e com isso eles iam progredindo na vida espiritual, progredindo em santidade, ou seja, santificando mais a vida deles. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que tinha santos e, ao mesmo tempo, eram meninos, precisavam desenvolver essa santidade. Pedro exorta os santos à santificação. O que é exortar a santificação? Se ele já é santo. Ou seja, se eu sou santo, eu preciso me santificar? Parece aí pleonasmo, né? Ou seja, exortar o santo à santificação. É meio estranho isso. Porém, é isso que tem que acontecer. Nós somos santos, mas precisamos nos santificar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Ou seja, viver em santidade em toda maneira de viver. Ou seja, usei viver duas vezes aí, mas é nesse sentido. Tudo que você faz na sua vida, você tem que procurar se santificar e melhorar cada vez mais. É um processo contínuo por toda a vida. Então, viver em santidade aí é um processo que vai durar a vida inteira. Isso é possível porque somos nascidos de Deus e o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Ou seja, se nós somos templos do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá força para vivermos uma vida de santidade. Santidade futura. O que é a santidade futura? É o terceiro aspecto da santificação, também conhecido como glorificação. Então, a glorificação ela vai acontecer só quando nós chegarmos no céu. Na ressurreição, nós seremos o quê? Completos. Iremos ressuscitar e receberemos um corpo glorioso. É uma extensão da santificação. Ele fala assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
Filipenses 3:21. Ou seja, ter um corpo glorioso é ter um corpo como o de Cristo, não mais sujeito ao pecado. Então nós não iremos pecar de jeito nenhum. Então significa que nós seremos o quê? Glorificados. Na glorificação, nós somos libertos da presença do pecado como um todo. Na justificação, somos libertos da condenação do pecado, na santificação, somos libertos do domínio do pecado e na glorificação, somos libertos da presença do pecado. Então, só lá no céu, quando chegar lá, que a nossa santificação será completa. É possível ser santo? É uma pergunta complicada, mas vamos lá. Sim, é possível. Ou seja, o crente pode ser santo. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa. Então, todo cristão tem que procurar olhar para Cristo e falar assim, eu quero me parecer com Ele. E como é que a gente vai olhar para Cristo? Lendo a sua palavra, orando, tendo intimidade com Ele. Assim nós iremos parecer com Ele e iremos santificar a nossa vida. Deus concede vida santa a todos os pecadores, ou seja, todos que se convertem e se arrependem e que abandonam seus pecados, podem sim viver uma vida de santidade. Agora, se você diz que se converteu, mas não abandonou os pecados, você não se arrependeu, então você não vai ser santo em hipótese alguma. Deus disponibilizou 3 meios para a santificação, que é o sangue de Jesus, ou seja, através do sangue de Jesus nós somos purificados e somos santificados. O Espírito Santo, ele também nos santifica, porque ele habita em nós, e a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra ela vai moldando a nossa vida e nós somos santificados através da palavra. Então não tem como o cristão não ser santificado, porque o cristão verdadeiro, ele vai ser lavado pelo sangue de Cristo, ele vai ter o Espírito Santo dentro dele e ele vai ter uma Bíblia em casa para estudar todos os dias. Aí não tem desculpa. Ah, porque eu não consigo viver uma vida de santidade. O que está faltando para você? Será que está faltando o sangue de Jesus na sua vida? Pode ser, talvez você não se converteu. Será que está faltando o Espírito Santo? Talvez você não se converteu. E a palavra? Você tem desejo de ler a palavra ou você não tem desejo? Ou você não lê a palavra? Então você tem que buscar. A santificação é algo prático, não é uma teoria. Tudo bem que ela é interna, mas ela se mostra de forma externa. Ah, eu santifiquei a minha vida, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou jejuando, estou santificando. Mas as pessoas estão vendo o resultado disso na sua vida? Ou você continua enrolando os outros, você continua na prostituição, você continua vivendo uma vida errada? Então a santificação ela tem que ser externa, porque as pessoas têm que observar isso na sua vida, o resultado, né, de Cristo na sua vida. O Senhor nos ofereceu todos os recursos necessários para uma vida santa separada do mundanismo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, para eu ser transformado pela renovação do nosso entendimento, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Conclusão: o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. Não é simplesmente eu me afastar do pecado e falar, sou santo, estou aqui no meu canto, mas eu tenho que mostrar para o mundo que eles estão vivendo no pecado e estão ferindo a santidade de Deus. Então, eles precisam, em todos os casos, né, ouvir o Evangelho. Ou seja, todo ímpio precisa ouvir o Evangelho e nós temos a responsabilidade de pregar. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Então não tem religião nenhuma por aí que vai falar que tem algo que lhe ajuda a viver em santidade. As religiões que existem por aí, na verdade, elas permitem o pecado. Elas permitem a pessoa viver no pecado. E elas simplesmente dizem que o problema é o corpo, porque a matéria é má. Então eles podem pecar. E tem todo tipo de religião por aí, tem gente que se autoflagela e tal, porque... Não, isso não existe. A santidade só vem através do Espírito Santo, do sangue de Jesus e da palavra. Então viver longe do pecado, só quem serve ao Deus verdadeiro. O ímpio nunca vai conseguir isso. Encerro aqui a aula. Tem aqui as perguntas para você que vai usar o slide na sua igreja, então as perguntas com animações.
A bibliografia recomendada, sempre recomendo aqui o livro de apoio e a revista O Ensinador Cristão, é o que está na revista, indicando também na revista, mas tem vários livros muito bons, ou seja, só a relação à bibliografia, muitos livros bons para você estudar, livros de teologia sistemática são os mais indicados, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas de Maya Perlman, muito bom. E aqui eu vou falar dos cursos do EBD em Foco, né? O EBD em Foco agora é uma plataforma de cursos, então você encontra vários cursos agora que você pode se capacitar para ser um professor de excelência, né? Eu fiz o lançamento do curso, no caso foi ontem, né? Eu estou gravando essa aula dia 25, então eu distribuí o slide e coloquei aqui para divulgar o lançamento dos cursos, mas já está disponível. Então você entra aí ebdemfoco.com que você vai ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo para você se capacitar como professor e ministrar uma aula de excelência. Encerro aqui a aula. Paz do Senhor. Até a próxima aula.